E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Inaugurando então essa playlist aqui no nosso canal, vamos começar a trabalhar então com algumas questões comentadas de língua inglesa e questões de inglês para vestibular e também para concursos públicos, para o Enem, etc, né? Marques, mas por que tu está colocando agora de inglês também? Porque o pessoal ficou dizendo, Marques, só tem questão de português, a gente quer questão de inglês comentada também, coloca ali pra gente, coloca lá no teu canal do Telegram também, por favor. Eu digo, então tá, beleza, vamos, vocês que mandam, né, pessoal? Então, segue aqui, começa então a nossa playlist de questões comentadas aí de vestibular, concurso e também do Enem, agora com a prova de inglês, tá, gente? Então, vamos lá, vamos para nossa primeira questãozinha. Óbvio que eu não podia, né, pessoal, começar por outra questão que não uma questãozinha aqui da minha terra querida, né, pessoal? Nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Olha só. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão clássica aí de vestibular, de prova de concurso público, quando falando de língua inglesa, óbvio, né? Que é uma questãozinha envolvendo, né? Ó, verb tenses. Verb tenses, né? Que seriam os famosos tempos verbais. Marques, não seria verb times? Não, claro que não, gente, tá? Lembra quando a gente fala, né, em tempo verbal aqui no sentido, né, o tempo relacionado a verbo, né, verb tenses, tá? Não é aquele time que a gente utiliza lá quando tem, por exemplo, cronogramas, né, planilha de horário, etc, tá? Né, ou espaço cronológico, claro que não. Então é verb tenses, né, que são os tempos verbais em inglês. Bom, e aí a gente tem uma questãozinha de lacuna que nós tínhamos que completar a lacuna com uma forma verbal adequada, né? Então, olha só, nós temos 3 lacuninhas em branco, tá? Tá aqui a primeira, tá aqui a segunda e tá aqui a terceira lacuninha. E nós tínhamos que, né, completar essas lacunas com o verbo na forma adequada. Então, vamos lá, olha só, a gente já percebe que o primeiro verbo é o verbo to fall, né, que a gente sabe que pode ser o verbo cair, pode ser o substantivo, porque não, né, outono, sinônimo de autumn, né, pessoal? Então, fall pode ser também outono, mas claro, quando a gente fala em tempos verbais, normalmente é cair. Porém, nós temos algumas expressões que utilizam, que fazem uso do verbo to fall. Uma delas é o fall in love, que é apaixonar-se, tá? Então, a gente tinha que ver, e no caso ali, a gente sabia que a expressão era fall in love, até porque ele aparece ali na sequência, ó, in love, né? Então aqui não é cair em amor, se bem que até poderia ser coisa linda, mas aqui é apaixonar-se, tá, pessoal? Então, eu quero saber se aquilo ali, se aquele verbo, né, se o fall in love, ele vai aparecer no presente, no passado ou no futuro, tá? Depois a gente fala um pouquinho dele, então. Depois a gente tem assim, ó, when they first, tarará, e aí tu já percebe, né, pela segunda, né, forma de preenchimento aqui, que o verbo em questão é o verbo to see, tá? Aqui eu comi o to do fall, desculpa, vamos colocar todos no infinitivo, né, a partir do to. Então, o to see, né, pessoal, que é o verbo ver, enxergar, etc, né, também temos que analisar se ele está falando de algo em relação ao presente, em relação ao passado e tarará. E por último, pessoal, nós temos ali, ó, but they tarará with it lately, né, eu até destacaria o lately aqui, depois eu digo por quê. E aí, de novo, nós temos ali agora mais um verbo. Agora o verbo em questão é o verbo to play. E aí eu tenho que ver qual é o tempo verbal adequado. Tranquilo, gente? Vamos lá, olha só. O que acontece, né? Nós temos assim, então, the kids are in love with the Tamagotchi. Aqui isso é o Tamagotchi, pessoal, mas não era Tamagotchi. Tamagotchi, tá? Era um ozinho, depois só corrige ali para mim, né? Erro de digitação, tá? Então, Tamagotchi, para quem não conhece, pessoal, o Tamagotchi era uma coisa lá dos anos, 90 talvez. Eu era pequenininho, eu lembro que a gente tinha que era tipo um ovinho, né? Um chaveirinho ali, eletrônico e tal, que era um ovinho que a gente ficava cuidando do bichinho, tinha que alimentar o bichinho, tinha que cuidar dele, tinha que levar ele para passear e não sei o que, né? E tinha que cuidar, senão ele morria. E aí a gente tinha que, né, criar outro Tamagotchi e assim ia, tá? Bom, e obviamente que ia passando o tempo, ele ia ficando velhinho, ele morria, e a gente criava um outro Tamagotchi. Mas enfim, tá? Então, olha só. O autor aqui do texto, ele está dizendo assim, ó, que, né, que as crianças, os filhos dele, tarará, com o Tamagotchi, when they first, tarará. Percebam que ele está trazendo uma referência temporal aqui pra gente, sim ou não? Sim, então ele está querendo dizer assim, ó,
que os filhos, né, das duas uma, ou eles se apaixonam quando eles primeiro veem, né, o Tamagotchi, ou que eles se apaixonaram. Como ele está trazendo aqui um texto narrativo, pessoal, ele está falando de algo que já aconteceu, né? Então ele está trazendo, olha só, uma especificação, porque se eu perguntasse para esse autor assim, ó, tá, mas quando que aconteceu? De repente alguém diria, tá, mas o Marx, ele não me traz, né, ali, ó, expressões como last week, né, que daí a gente sabe que é bem passado, isso aqui, né, semana passada. Ele não traz para mim last year. Então, ó, last year. Ele não traz para mim nenhuma dessas expressões assim que mostre, né, pessoal, tá? Last century, last month, e assim vai. Ele não traz nenhuma dessas expressões assim que de fato me mostrem um tempo específico no passado. Gente, olha só, toma cuidado. Se eu fizesse a perguntinha para esse autor, tá? Não, mas olha só, me diz quando que eles se apaixonaram. Ó, a perguntinha, when? Qual seria a resposta? When they first... Tarará. Então percebam que isso aqui especifica momento. E essa é uma característica básica de um tempo verbal que nós chamamos de simple past. Porque muita gente pergunta, né? Muita gente diz assim, ó, mas Marques, olha só, tanto o simple past quanto aquele tempo verbal que nós conhecemos como present perfect, os dois, né, Marques, eles me trazem uma ideia passada, sim ou não? Sim, os dois podem se referir a algo em relação ao passado. Na verdade, o present perfect, ele vai te trazer dois valores, tá? O simple past que vai te trazer um valor tão somente. O simple past, obviamente, vai falar de uma ação passada e concluída, ó, e concluída, e um detalhe, né, pessoal, com tempo, olha só, com um tempo específico, tá? Então, quando eu fizer a perguntinha when, eu vou ter resposta. Por exemplo, aqui, né? Quando é que eles se apaixonaram pelo Tamagotchi? When they first, tarará, quando eles primeiro, when they first, tarará, quando eles primeiro o viram, né? Quando eles primeiro viram o Tamagotchi. Então, eu estou respondendo a perguntinha when, ou seja, isso aqui é o que a gente chama de passado com tempo definido. E o passado com tempo definido, no inglês, pessoal, o tempo verbal que a gente utiliza é o simple past. Agora, present perfect, nós vamos utilizar em dois momentos. Primeiro, para falar de uma ação passada e que também foi concluída, ou ainda uma ação que começou lá no passado, gente, começou lá no passado e se estende ao presente, ou seja, ela ainda não acabou, ela segue acontecendo. Então, são essas duas ideias. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas ô Marques, então, se o present perfect eu vou utilizar para falar também de uma ação passada, como é que eu vou diferenciar o present perfect do simple past no que diz respeito a uma ação passada? E é justamente a questão temporal. Se vocês fizerem a perguntinha when, aqui, ó, para o present perfect, no que diz respeito à ação passada, te ligue. Se eu fizer a perguntinha, eu não terei resposta. Por quê? Porque eu não estou especificando. Quer ver, gente? Esse aqui é o exemplo clássico quando a gente fala assim, ó, I've been, lembra, né? Como é que a gente forma o present perfect? É o have ou has, um auxiliar, mais o verbo principal naquilo que a gente chama de particípio passado, que em inglês é o past participle. Né? A terceira coluna dos verbos, quando a gente vê aqueles verbos regulares, lembra? É a terceira coluna, né? Então, quando eu digo assim, ó, I've been to London, que é uma verdade, né? Na verdade, eu poderia ter colocado para vocês I've lived, né, in London, o que é uma verdade também, mas enfim, I've been to London. Eu estive em Londres. Legal. Quando? Quando? Diz ali? Não diz, pessoal. Por que que não diz? Porque quando eu utilizo o present perfect para falar de uma ação que aconteceu no passado, eu não especifico o momento. E eu não especifico o momento, tá? Normalmente por um motivo, né? Ou porque eu não dou importância para aquilo ali, ou porque, na verdade, eu quero dar uma ênfase maior ao fato e não ao momento em que aquilo aconteceu. Tranquilo? Então, olha só, quando é que, né? Vamos lá, de novo. As crianças, então, se apaixonaram pelo Tamagotchi. É uma ação passada, né? Então, they fell, ó, passado do verbo to fall. Cai fora a letra B de Brasil, cai fora a letra D de Dinamarca e cai fora a letra E de Equador. Já estamos entre duas alternativas, show de bola. Quando que eles se apaixonaram mesmo? No primeiro momento que eles o viram. Viram quem? O Tamagotchi, tá? Então, quando que eles se apaixonaram? No primeiro momento que eles viram.
né? E quando eles viram, eles se apaixonaram naquela, né, love at first sight, né, pessoal, amor à primeira vista. Então percebe, tu já sabe, ó, de fato aqui o segundo verbo vai aparecer também no simple past, tá aqui. Até porque essas ações estão em paralelo. Agora, olha o que o nosso autor nos diz, ó. But, aí ele está utilizando um nexo adversativo aqui, but they, tarará, with it lately. E a gente já sabe a resposta, né? A gente sabe que é but they have not played with it lately. Tá percebendo que aqui na última ele está utilizando present perfect? A pergunta é, por que ele está utilizando present perfect? Ah, olha que legal. Vamos destacar de novo aquela palavra. O que é o lately? O que é lately mesmo, gente? Ultimamente, recentemente. Ou seja, agora o autor está querendo me dizer assim, ó, tá? Que ultimamente eles não têm feito o quê? Não têm brincado tanto ali com os Tamagotchi, né? Então, é uma coisa que começou no passado, se estende até o presente. Lá no passado, eles começaram a brincar. Hoje, eles seguem brincando? Sim, seguem brincando, mas não tanto quanto eles brincavam antes. Por isso que ele está utilizando lately. Não é à toa que, normalmente, quando a gente tem lately e recently, o tempo verbal que nós utilizamos é justamente o present perfect. Tá bom, pessoal? Por isso que o gabarito aqui é letra A de Argentina, ou A de amor. Beleza? Então tá, nos vemos na próxima questão. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se tiver interessado também em questões de português, dá uma procurada aí nas nossas playlists, tá bom? Te vejo na próxima, um grande abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.